sobre a segurança pública, o papel da Guarda Municipal, do Corpo de Salva-Vidas e dos agentes de trânsito. Gostaria de, inclusive, aproveitar o ensejo para melhor esclarecer acerca do Conselho Municipal de Saúde. Quando eu me referi ao Conselho, eu me refiro àqueles conselheiros que estão ali nomeados por esse governo, que tem a prática de engessar os conselhos para fazer desse conselho um apêndice da sua gestão. Mas em todos os conselhos nós temos conselheiros dignos que estão ali de maneira desprovida e lutando para uma melhor cidade. Bom, o que a gente tem visto aqui, aquilo que é trágico torna-se cômico, porque durante 4 anos não se conseguiu dar o feijão com arroz e hoje se promete o caviar. É extremamente trágico e torna-se cômico. Mas vamos lá. Dentro das categorias que foram aqui elencadas, precisamos entender que Ilhéus possui um dos maiores litorais do Nordeste. E com um litoral tão imenso, nós não conseguimos instrumentalizar, seja a nível do quantitativo de pessoal, seja a nível qualitativo, com os equipamentos necessários para que os salva-vidas possam dar uma segurança aos turistas que aqui nos visitam. E vejam que Ilhéus não é uma cidade turística, Ilhéus é uma cidade de veraneio. Se nós não conseguimos atender a uma demanda que é insignificante, imagine na medida que Ilhéus se tornar um destino turístico profissionalizante. Então, é necessário que tenhamos um corpo de salva-vida que esteja à altura da cidade de Ilhéus, que esteja à altura daqueles turistas que nos visitem e da população que está aqui. Acerca dos agentes de trânsito, eu tenho me colocado como os agentes de trânsito são servidores dedicados, mas que lamentavelmente são geridos por comandos que não estão de maneira nenhuma atentos à população. A Secretaria de Infraestrutura hoje detém o 3º orçamento do município, e esse orçamento ele é decorrente das multas de trânsito, que não são revestidas em trabalhos mínimos, tanto para a população quanto para quem visita a cidade. Não temos aqui nenhum trabalho de educação do trânsito, porque aqui se trabalha a punição em detrimento da educação. Então, lamentavelmente, os agentes de trânsito, eles têm sido inclusive rotulados no município por desempenhar bem a sua função, mas o foco é outro. O foco não deve ser o agente que está ali, o foco são os gestores que responsáveis em gerir essa indústria de multa de Ilhéus e que não é revestida para a população. O foco é um governo das ilusões que não trabalha de maneira digna para a população. Um princípio básico do turismo é que, para a cidade ser boa para o turista, antes tem que ser boa para o seu morador. Então, precisamos entender essa dinâmica e perceber que a mobilidade urbana, ela tem que ser repensada na perspectiva conceitual do trânsito. Não adianta termos infinitos agentes de trânsito se não formos capazes de tornar nossas ruas, a nossa cidade, com a capacidade de mobilização maior. Por isso que no nosso governo, a mobilidade faz parte do nosso 5º eixo, chamado Ilhéus Cidade Inclusiva. A nossa proposta é criar um terminal de transbordo nessa cidade. A nossa proposta é, inclusive, criar uma concessão de uma balsa da Baía do Pontal para o centro, para fazer com que a gente repense o automóvel como instrumento de transporte diário. O automóvel tem que ser um instrumento de transporte para fim de semana. Então, repensar o conceito de transporte vai favorecer que nós ilhéenses tenhamos uma vida melhor, um cotidiano melhor, e aí não precisamos, inclusive, estar inseridos nessa multa milionária do trânsito. Quanto aos guardas municipais, o que tem que ser feito é apenas atender o que o estatuto se coloca e o que a categoria necessita. No mais, discutir concurso público no século XXI é inconcebível. Concurso público é para ser feito e não ser discutido.
Muito bem, encerrada as 5 perguntas. Antes de passar para as considerações finais, gostaria de registrar a presença dos vices que vieram acompanhar: professor Nizam Lima, o vice do professor Reinaldo, doutor Fred Gedeon, vice de Cosme Araújo, Mário Amorim, o vice da professora Carmelita, Rodrigo Cardoso, vice de Cacá Colchões, e Luiz Henrique Joaquim, o vice de Bebeto Galvão. Vamos agora ao sorteio para os 2 minutos, considerações finais, e a gente agradece a todos os convidados que estão aí até agora acompanhando. Vamos, Augusto Júnior, 2 minutos para as considerações finais. Antes de fazer as considerações finais, eu queria agradecer a equipe que está sempre conosco aí, nos acompanhando voluntariamente, todas as pessoas que nos acompanham pela nossa página no Facebook, o pessoal do Live, e aproveitar a oportunidade para fazer aquilo que eu tenho feito em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de dialogar com muitas pessoas, que é denunciar a tentativa deslocada dos coronéis da política de Ilhéus, das pessoas que se acostumaram a fazer uma política de forma provinciana, desconsiderando inclusive o direito do povo de Ilhéus escolher quem será o seu próximo prefeito. Eu precisei listar, porque as tentativas elas são tamanhas que eu acabo me perdendo em meio a elas. A primeira foi antes do registro da minha candidatura, com o oferecimento de vantagens pessoais, pecuniárias e até cargos em governos desse ou daquele prefeito que poderia vencer a eleição. Segundo, foi uma tentativa exacerbada e exagerada numa provocação ao Ministério Público e mais irresponsável ainda de um candidato a vereador ligado a um determinado candidato a prefeito que entrou com uma ação de impugnação da nossa candidatura e não existe trânsito em julgado. Portanto, a candidatura está mantida, não há que se falar em estelionato eleitoral. Há que se falar em estelionato do direito do exercício da cidadania plena do povo de Ilhéus. E é o povo que vai às urnas que dirá quem será o próximo prefeito, e não esse ou aquele candidato que tenta a todo custo me alijar desse processo. A outra tentativa, a terceira tentativa, foi uma manobra arquitetada por esses mesmos coronéis da política que retiraram o nosso vice da nossa chapa, tentando esvaziar a nossa candidatura, e não conseguiram, porque isso fortaleceu a nossa candidatura, porque já dizia minha avó, antes só do que mal acompanhado. Por fim, os boatos que foram espalhados especificamente no sábado na central de abastecimento de que eu teria aberto mão da candidatura para apoiar o candidato do senhor Jabes Ribeiro. E eu quero tornar público que não apoio essa candidatura como cidadão, não apoio como servidor, porque votar na candidatura que está aqui à minha frente é votar na continuidade do governo Jabes Ribeiro. E esse governo não me representa. Augusto Júnior, 23, para Ilhéus mudar de verdade. Obrigado, candidato Augusto Júnior. Vamos agora aos agradecimentos. Candidato Cacá Colchões. Quero agradecer a oportunidade aqui aos sindicatos. Quero aqui parabenizar a todos os prefeituráveis que estão aqui hoje nessa mesa, numa mesa redonda, comunicando para todos os servidores de Ilhéus, porque nós não fugimos do compromisso com o servidor. Nós estamos aqui falando nossas propostas. Parabéns a todos vocês que tiveram coragem e não fugiram, porque não tem diálogo e não tem argumento em falar em público e muito menos responsabilidade com o servidor. E por falar em responsabilidade, quero dizer que eu, Cacá Colchões, já provei como vice-prefeito que sou uma pessoa que tem um olhar diferenciado para todos vocês. Porque o atual secretário de Indústria e Comércio dessa cidade é um agente administrativo que ganha apenas um salário mínimo. Conheci Roberto Garcia me ajudando na Secretaria de Indústria e Comércio. Pela sua capacidade de responsabilidade técnica, coloquei ele para ser secretário de Indústria e Comércio, valorizando a classe servidora. Parabéns, Roberto. E eu quero incentivar outros concursados, outros servidores a ser meu secretário, porque você tem capacidade e honrou o seu nome perante o Sebrae Bahia e Nacional.
Quero dizer a todos que eu sou um vice que respeito o salário que recebo. Sou um vice trabalhador, responsável, que assim eu aprendi com a minha família, no meu comércio e na prefeitura. Porque trabalhei aqui todos os dias. Eu não sou um vice irresponsável que deixou uma saúde matando pessoas com 8 milhões de débito na saúde e quando teve a oportunidade de ser prefeito de Ilhéus, não teve coragem. E hoje quer ser candidato a prefeito. Olhe minha vida e olhe dos candidatos que aí estão. Cuidado, minha gente, porque eu estou preparado para assumir um compromisso com vocês, porque a partir do dia 1º de janeiro, eu já entro com o acelerador em alta, para governar a nossa amada e querida Ilhéus. Ilhéus, meu povo, eu amo vocês.